É um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigada pela participação, né, de todos. Meu nome é Bruna, sou especialista administrativa. Trabalho aqui no DP, da CNPJs, e hoje a gente vai atuar junto com a palestrante Amanda Muniz, consultora da Frade Muniz, sobre as novas regras trabalhistas. Muito prazer, Amanda, e vou deixar a palavra com você, tá bom? Muito Ótimo. obrigada pela sua participação conosco, tá bom? Muito obrigada pelo convite, Bruna. Desde está aí já participando também. Agradeço a participação de todos vocês aí. Vou esclarecer um pouquinho de tudo isso que vai acontecer a partir de janeiro. Se tiverem alguma dúvida pontual, enfim, vou pedir para que vocês encaminhem aí no chat para a gente responder depois. E aí eu sigo com a apresentação, mas vou tentar ser mais objetiva possível aí para que vocês possam saber também de fato o que vai acontecer aí a partir de janeiro. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Tá certinho aí? A tela já está aparecendo? Sim. Ótimo. Perfeito. Então, como a Bruna já me apresentou aí, né? Meu nome é Amanda, eu sou engenheira de segurança do trabalho, responsável aí pela Frade Muniz. Estamos atuando junto com a CNPJ nessa parceria com as mudanças do E-Social. Então, o que de fato muda em segurança do trabalho a partir do ano aí de 2022? Vocês já devem estar até um pouquinho cansados aí de ouvir falar do E-Social, né? Então, ele vem dentro de várias demandas aí já há alguns anos. E agora, a partir de 2022, nós vamos ter a parte do Ministério do Trabalho e Emprego atuando aí com os envios dos eventos de saúde e segurança do trabalho. Então, tudo que é feito hoje para ser encaminhado através do E-Social não é nenhuma novidade para a área de segurança do trabalho, pelo contrário, já são realizados todos esses eventos, todos esses programas, mas eles não são encaminhados de alguma forma através de plataformas ou softwares. Então, eles são documentos mais específicos de cada setor. Agora, com as alterações a partir de 2022, nós vamos ter isso específico, os envios de segurança do trabalho, os documentos básicos para todas as empresas e a obrigatoriedade dos envios através de 3 eventos. Então, para dar início aí, é importante frisar para vocês quem tem a obrigatoriedade desses envios. Então, primeiro que uma informação que também não sofreu alteração é que a partir de um funcionário registrado, ele já tem obrigatoriedade com a demanda de segurança do trabalho. Então, essa regra segue mesmo para o E-Social. Então, a partir de um funcionário registrado, a gente precisa realizar o envio dessas informações. O cadastro da plataforma do E-Social, ela vai ser realizada de forma individual. Então, cada funcionário vai ser cadastrado e ele vai receber, nós vamos encaminhar essas informações que já são encaminhadas aí por vocês também, só que na parte de segurança do trabalho. Todos os microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, também são obrigatórios realizar esses envios, porque eles vão ser prestadores de serviço para alguma empresa. Então, a partir do momento que você presta serviço para uma empresa, você precisa comunicar a sua exposição ao risco e os riscos daquela sua atividade. Então, para que você consiga prestar serviços ou contratar um prestador de serviço, você também vai precisar ter aí essa documentação. Então, a partir de um funcionário registrado e também para o MEI, microempresas e empresas de pequeno porte. Claro que cada uma aí dentro da sua demanda. É importante ressaltar a importância da gestão da contabilidade, né, do RH, do setor administrativo da empresa, com o setor operacional e a saúde e segurança do trabalho, porque nós precisamos de todas essas informações juntas no sistema. Então, a partir do momento em que vocês cadastram a atividade do funcionário, em que vocês detalham ali todas as informações da atividade, nós vamos em campo conferir se realmente aquela atividade é exercida pelo trabalhador. Porque dentro dessa classificação e descrição da atividade, nós vamos conseguir realizar as avaliações. Então, tudo isso precisa estar de acordo aí. Então, a Frade Muniz vai trabalhar diretamente com todos os setores da empresa, formando aí, né, uma equipe multidisciplinar
para que a gente consiga informar os eventos da forma correta. E a data de envio desses eventos? É uma grande dúvida quando se fala de e-social, já que ele foi adiado várias vezes. Então, até muitas pessoas não acreditam nesse início, mas sim, ele vai acontecer a partir de janeiro para o grupo 2 e para o grupo 3. O grupo 1, ele já está aí desde outubro, né, que são as empresas com faturamento anual superior a 78 milhões. E nós temos o grupo 2, que são as demais empresas com faturamento anual até 78 milhões, e o grupo 3, que são empregados, pessoas físicas, exceto aí os domésticos, optantes pelo simples, produto rural e entidades sem fins lucrativos. Já o grupo 4, ele vai entrar em vigor aí dia 1º de 2022. Quando nós falamos da entrada em vigor do e-social, é muito importante entender que a partir de janeiro, nós já temos a obrigatoriedade de fornecer essas informações ao e-social, tendo então até o 15º dia útil do mês subsequente para realizar o envio das informações. Então, nós da Frade Muniz trabalhamos com um software, onde nós colocamos todas as informações, fornecemos todo esse cadastro e o software faz o envio automático para o e-social. Então, a partir do primeiro dia até o 15º dia do mês subsequente, esse envio é realizado. A partir do 16º dia do mês subsequente, já está autorizado essa conferência dos dados e a gerar autuação ou multa para aquela empresa. Nós não temos como garantir que isso vai acontecer de fato ou que não vai acontecer. Então, dentro da área de segurança do trabalho, como já são documentos e gestões que já são realizados, nós vamos manter essa atualização dentro das alterações normativas, que eu vou falar um pouquinho para vocês também. Nós vamos realizar o cadastro e entre esse período, do 1º ao 15º dia, nós vamos realizar o envio da plataforma, garantindo assim que a partir do 16º dia, caso haja o confronto dessas informações, não gere alguma multa ou atuação para a empresa. Então, afinal, quais são esses eventos do e-social voltados para a saúde e segurança do trabalho? Nós temos 3 eventos específicos da área de segurança do trabalho e um evento realizado aí pelo RH, que é de responsabilidade em conjunto com a segurança do trabalho. Então, primeiro, o evento S2210, o S2220 e 2240, que são voltados para a área de segurança do trabalho. Nós vamos falar sobre cada um deles. E o S2248, que é relacionado a treinamentos e palestras. Esse, ele é informado pelo RH, porém, nele também devem constar os treinamentos e palestras realizados na área de segurança do trabalho. Então, mais uma vez, a importância aí de ter uma equipe multidisciplinar e ter também esse conflito de informações entre vários setores. Então, nós vamos realizar o envio desses certificados através do evento 2248, em conjunto aí com o setor de RH administrativo da empresa. Então, o primeiro evento, o S2210, como eu disse para vocês, o e-social ele não é nenhuma novidade quando se trata das informações que devem ser enviadas. O primeiro evento é a comunicação de acidente de trabalho, conhecida aí também como CAT. Então, ela é responsável pelo envio das informações de acidente de trabalho com ou sem afastamento, doenças ocupacionais e acidente de trajeto. Então, sempre que acontecer qualquer um desses acidentes, eles devem ser informados através da emissão da CAT e encaminhados para o e-social. Então, a gente realiza todo esse cadastro de forma online, de forma automática para o envio do e-social. Qual que é a diferença agora? Além dessa informação ser encaminhada para o e-social, ela pode ser realizada até o primeiro dia útil da ocorrência. E anteriormente era 24 horas após a ocorrência. Então, independente se era dia útil ou não, ela deveria ser informada. Agora ela já tem esse respaldo aí com relação ao dia que vai ser encaminhado. Então, nós temos o primeiro dia útil para encaminhar essas informações. Qual que é o grande benefício aí que o e-social trouxe para essa emissão de CAT? A partir do momento em que a gente cadastra um funcionário, nós fornecemos todos os dados da empresa, né, para o e-social. Então, nós fornecemos todos os dados cadastrais daquele funcionário, a parte de atividade, função, o setor que ele trabalha e também a descrição da atividade, não utilizando mais só aquela descrição do CBO. Então, vão ser descrições reais da atividade
de trabalho daquele trabalhador. Então, a partir do momento em que o trabalhador está com todos os dados cadastrados na plataforma, nós vamos realizar o cadastro apenas das informações do acidente, gerando uma emissão mais rápida aí desse comunicado de acidente de trabalho. Então, lembrando, primeiro dia 8 seguinte, fornece as informações daquele acidente de trabalho e faz o envio para o E-Social. Ele não espera, então, o 15º dia, é sempre o dia seguinte. O segundo evento é o S2220, que é o PCMSO, o Monitoramento da Saúde do Trabalhador, que também já é um documento realizado hoje, e agora ele vai precisar ser encaminhado via E-Social. Qual vai ser a nossa diferença aí? O PCMSO, ele é aquele documento responsável pelos exames ocupacionais. É nele que vai falar todos os exames que os trabalhadores precisam realizar, decorrentes da exposição da sua função de trabalho. Então, o médico do trabalho, ele vai dimensionar esses exames, os trabalhadores vão realizar, e o ASO, que é o resultado desse exame, que vai ser encaminhado para o E-Social. Então, o E-Social, ele não recebe o PCMSO, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Ele recebe o ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional. Então, a gente realiza o PCMSO para fazer o dimensionamento dos exames, e os exames são encaminhados através da plataforma. Qual que é o diferencial aí da Frade quanto a isso também? Nós temos no nosso software um acesso para que a empresa consiga fazer o cadastro de todos esses dados de forma automática, podendo disponibilizar, inclusive, para a clínica médica, para que eles façam esse envio automático para o nosso software, e aí, ao final do mês, nós conseguimos fazer esse fechamento e encaminhar as informações, além de ter o monitoramento dos vencimentos desses exames. Então, exame periódico, admissional, retorno de trabalho, mudança de função e demissional também. Todos esses exames, eles devem ser informados, então, através do E-Social do evento 2220, que já vai confrontar também com aquele mesmo cadastro. Quando a gente realiza o cadastro do funcionário, com todas as atividades, com a função, tudo certinho, a gente já tem essas informações aí garantidas do PCMSO. E o último evento, voltado para a área de segurança do trabalho, é o 2240, que vai falar dos riscos ocupacionais, das condições de trabalho daquele trabalhador, né? As condições do ambiente em que ele está presente. Dentro do evento 2240, nós temos uma tabela 24. E essa tabela 24, ela vai trazer a classificação de agentes nocivos e das atividades daquele trabalhador. Então, toda vez que eu tenho um risco no ambiente de trabalho, eu preciso realizar uma avaliação quantitativa ou qualitativa, dependendo da exposição ocupacional. Então, eu realizo essa avaliação para poder dimensionar a presença ou não de riscos. Então, mesmo que a empresa atue dentro de um escritório onde visualmente nós não temos riscos, nós precisamos realizar avaliações básicas para certificar a ausência de risco e informar através da tabela 24 do evento 2240. A partir do momento em que o risco não está associado à tabela 24 dentro dos limites, a gente não precisa informar isso. Porém, precisa estar dentro de toda a documentação prevista para que sejam cumpridos os planos de ação e, assim, o monitoramento desse risco de exposição ao trabalhador. O evento 2240, então, nada mais é do que o antigo PPRA, que falava aí dos riscos ambientais, né, a exposição do trabalhador no ambiente de trabalho. Já falando do PPRA, é importante deixarmos claro aí algumas alterações quanto às normas regulamentadoras, e a principal delas é a NR1. A NR1 ela era conhecida como disposições gerais e era aquela NR básica para todas as empresas. Então, a partir do momento em que você abriu uma empresa, você tinha NR1 com as informações básicas, e sempre que você não tinha uma NR específica, você consultava a NR1. Hoje ela passa a ser obrigatória para todos os setores e ela serve como um guia mesmo. A partir de janeiro, a NR1 ela vai ser considerada, além de disposições gerais, como gerenciamento de riscos ocupacionais, o que permite, então, realizar a identificação de perigos, avaliação e controle desses riscos, o que já era feito dentro do PPRA, porém agora com uma nova norma regulamentadora. E para completar o gerenciamento de riscos, nós vamos ter o Programa de Gerenciamento de Riscos,
que nós temos os inventários de riscos e o plano de ação. Qual que é a diferença? Então, para a gente contextualizar, é como se o GRO ele fosse um mapa, onde nós vamos mapear tudo que existe naquele ambiente de trabalho, e o PGR seria uma bússola, que ele vai nortear por onde a gente deve seguir para identificar e para controlar aqueles riscos. Então, através do plano de ação, nós vamos ter todas as medidas necessárias para controlar esse risco e não precisar informar lá na tabela 2240, na tabela 24 do evento 2240, porque é lá que a gente consegue colocar esses riscos. Então, GRO e PGR também tornam-se obrigatórios. Quando eu falei para vocês lá da microempresa, do MEI, qual que é a diferença? Eles vão precisar realizar apenas o PGR e informar esse PGR para a empresa contratante. Da mesma forma que a partir do momento em que a empresa possui muitos terceirizados, ela vai precisar receber também esse PGR dos terceiros, assim como as demais documentações. Então, o PGR, aí, sendo o antigo PPRA, vem trazendo essas informações de um novo jeito, voltado aí para gestão e não só um documento. Outro documento importante que gera muitas dúvidas é o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, conhecido como LTCAT. Esse documento é aquele que vai atestar a exposição do funcionário a algum agente nocivo à sua saúde. E ele é exigido pelo INSS. É através da LTCAT que nós vamos configurar ou não a aposentadoria especial. Para realizar a LTCAT, nós precisamos realizar as avaliações pertinentes àquela atividade, àquela exposição, para realizar o laudo. Mesmo que a empresa não tenha exposição a nenhum agente que constate a aposentadoria especial para aquele trabalhador, ela precisa realizar a LTCAT para que tenha essa ausência do risco. Então, para que eu possa falar que aquele profissional não tem direito à aposentadoria especial, eu preciso desse laudo técnico para poder comprovar isso. E uma outra dúvida, quando se fala de LTCAT, é sobre o LIP, laudo de insalubridade e periculosidade. Muito se confunde porque as pessoas entendem que eles têm a mesma função. Porém, a LTCAT, ela vem no sentido de aposentadoria especial, e o laudo de insalubridade e periculosidade, ela vem no sentido de adicional. Então, quando eu tenho uma atividade insalubre ou periculosa para aquele trabalhador, eu preciso realizar esses laudos para chegar à conclusão de que ele tem, sim, que receber esse adicional de insalubridade ou periculosidade, ou que ele não tem que receber. Então, para isso, eu também preciso do laudo. E ele torna-se, então, nessa parte para a Previdência Social. E o LTCAT, no caso, para a aposentadoria. Então, são dois documentos que são necessários mesmo na ausência de risco, para que a gente possa constatar isso e, de certa forma, encaminhar as informações através do evento 2240. E os terceirizados? Terceiros são sempre vistos de forma diferente e todas as alterações normativas previstas para 2022 vêm para mudar isso. A partir de agora, nós temos que trabalhar com os terceirizados da mesma forma que nós atuamos com os nossos trabalhadores. Porque o que já não é novidade é que nós somos corresponsáveis por todos aqueles que atuam dentro do nosso setor, dentro da nossa empresa. Então, a partir do momento em que você contrata um terceirizado, em que ele não segue as recomendações de segurança do trabalho, você é corresponsável caso aconteça algo com ele. Então, qual que é a recomendação? Nós temos documentos básicos, então seria o GRO, PGR, PCMSO, LTCAT e o LIP, que seriam documentos básicos aí no caso da terceirização. Então, para ele realizar o serviço dentro da sua empresa, ele precisaria ter todos esses documentos para que você consiga realizar a contratação de forma correta e, principalmente, informar isso dentro do seu PGR. Então, a empresa terceirizou o serviço, dentro do PGR da empresa contratante, precisa constar o terceiro. E o terceiro precisa informar a empresa contratante sobre o seu PGR também. Então, acaba que ele vai ter um modelo mais simples. Nós temos, inclusive, liberado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, né, a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, um documento básico para esses terceirizados. Então, sempre que se falar em terceiro, nós vamos reduzir aí o tamanho mesmo do documento, mas não a sua importância e não a sua necessidade dentro da contratação. Então, é importante
salientar isso. Os terceirizados também fazem parte da saúde e segurança do trabalho e eles também precisam encaminhar essas informações através do contratante. E como que eu realizo esses envios dos eventos, então? E é para isso que a Frade Muniz está aqui, para poder auxiliar vocês nesse envio. O envio dos eventos de segurança do trabalho de todos os clientes que realizarem a gestão de segurança com a Frade serão encaminhados através do nosso software, aonde ele vai ser disponibilizado para vocês um acesso, um login, tanto para o médico do trabalho, da clínica onde serão realizados os exames, quanto para o setor administrativo da empresa. Esse acesso ele vai disponibilizar para vocês o download de todos os documentos e também o controle daquelas informações. Para os clientes do CNPJ, nós vamos ter esse confronto de informações junto com toda a equipe do CNPJ. Então, vocês também vão conseguir acompanhar tudo isso dentro do nosso sistema através de um login para aquela empresa. Então, sempre que tiver um exame vencendo, sempre que tiver um treinamento vencendo, que a gente precisar notificar alguma informação para a empresa, isso será encaminhado para a empresa com cópia para CNPJs, para o funcionário que estiver responsável aí por essa empresa, para que a gente consiga seguir sempre caminhando juntos aí e evitar qualquer tipo de autuação ou problema aí relacionado à segurança do trabalho. Então, o software, ele é todo informatizado dentro já dos envios do E-Social, ele tem todos esses documentos online, onde fica de fácil acesso para a empresa, para que eles possam conferir em caso de uma fiscalização também, assim como nós temos a possibilidade da entrega desses documentos também de forma impressa para as empresas que preferirem dessa forma também, mas sempre vamos disponibilizar esse login para que o funcionário tenha acesso a todas as informações. Então, fazendo todo o cadastro inicial, que será feito aí preferencialmente em janeiro, a partir de fevereiro, essas informações já serão encaminhadas através do software e através dos envios do E-Social pela equipe da Frade. Então, nós vamos estar à frente, realizando tanto a parte técnica de campo, quanto essa parte dos envios dos eventos. Então, eu espero ter esclarecido aí pelo menos um pouquinho de tudo isso que vem aí para janeiro. São mudanças muito significativas, muito importantes, e que vai trazer um conforto e uma segurança não só para os trabalhadores, mas também para as empresas, né? Então, estou deixando aí para vocês os nossos contatos, caso tenha alguma dúvida também. Tem o nosso site também com mais informações de todos os serviços da Frade, todos os locais que a gente atende, e qualquer dúvida, estou à disposição aqui para poder esclarecer, para que a gente não tenha nenhuma surpresa aí em janeiro com relação ao envio desses eventos. Na verdade, eu ia agradecer e te parabenizar, Amanda, porque ficou bem claro para a gente mesmo, a gente viu aí a questão dos prazos, das datas, obrigado por deixar isso bem transparente. O que eu queria te perguntar, para a gente já seguir com os nossos planejamentos, para a gente orientar também algumas pessoas que precisam, em média, quanto tempo, né, é necessário para fazer toda essa aplicação, toda essa regularização? Se esse tempo é por colaborador, se esse tempo é por quantidade de pessoas na empresa, como que funciona? Nós hoje, por exemplo, temos um grupo de um pouco mais de 20 pessoas. Dá tempo de nos organizarmos tudo dentro da data de janeiro, né? Os clientes que têm essa média de colaboradores, ou um pouco mais, ou um pouco menos, como que a gente pode orientá-los, né, para que eles não fiquem tão preocupados, visto que janeiro já é em 14 dias, né? Sim, com certeza. Então, o que acontece? Isso vai ser muito particular de cada empresa, mas pensando de um modo geral, quando a gente fala de setor administrativo, que seria, por exemplo, o caso de vocês, de escritório, a gente consegue realizar isso em um tempo menor. Porque, por exemplo, as avaliações que eu preciso realizar, no caso de vocês, seria, por exemplo, a avaliação de ruído. Seria a única avaliação que eu precisaria medir mesmo para realizar os laudos. Então, essa avaliação a gente consegue realizar uma para todos os setores, porque vocês estão no mesmo local. Então, por mais que tenham, por exemplo, 20 funcionários e desses 20 nós temos 10 funções diferentes, eu consigo realizar essa documentação de uma forma mais fácil, mais rápida. O que vai interferir? As funções e a quantidade de trabalhadores, porque como
cada função eu preciso avaliar de uma forma individual, são essas funções que vão me dizer quanto tempo que eu preciso para cada empresa. Então, quando a gente fala de setor administrativo, isso pode acontecer de uma forma mais rápida. Mas quando eu falo de um setor, por exemplo, que tem a parte operacional, quando eu falo de uma construtora, de uma indústria, aí sim eu tenho que avaliar cada uma dessas funções específicas, porque o que vai demandar mais são os levantamentos de campo. Então, é entender de fato o que cada atividade faz, realizar as avaliações para a gente ter tempo hábil para realizar os documentos e envio dessas informações. Então, assim, se for um setor administrativo, a gente consegue fazer esse levantamento, só o levantamento mesmo das atividades, a gente consegue fazer isso aí com 2, 3 dias no máximo, para já fazer o cadastro dessas informações. Realiza o cadastro no sistema e aí a gente inicia o envio dessas informações para o nosso software para depois começar para o e-social. Então, assim, pensando em administrativo, nesse caso de vocês, em questão de 15, 20 dias no máximo, a gente já consegue fechar tudo. Para as empresas que demandam mais, quanto antes elas fecharem, melhor, porque vai depender dessa avaliação. Então, pode ser que tenham empresas que a gente não consiga já fazer esse primeiro envio em fevereiro. Então, a gente cadastra tudo no software e gera esse envio, talvez, aí para março. Mas lembrando que a obrigatoriedade é a partir de janeiro já fazer essas informações a partir do 15º dia de fevereiro, no caso. Ótimo, Amanda. Acredito que essas informações também se replicam a uma dúvida que todos nós vamos ter, não só nós, mas todos os clientes, que é também em relação a valores, né? E aí vai ser de acordo também com esses parâmetros. Mas eu acho que ficou bem claro, né? Acho que para a gente aqui as informações ficaram, além de claras, muito úteis, e qualquer dúvida, qualquer necessidade também a gente vai replicando para você. Mas mais uma vez aí, parabéns pela clareza das informações e obrigado pelo tempo aí, tanto seu quanto da empresa, né, em nos dar essas orientações.